E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um novo Geografia em Pauta, o podcast que te leva para além dos mapas. Hoje a gente vai mergulhar num mistério que intriga cientistas há décadas. O que realmente se esconde nas profundezas de Urano e Netuno. O Urano e Netuno, nossos gigantes gelados, escondem segredos fascinantes. A gente nem precisa ir tão longe, basta olhar para os campos magnéticos deles, completamente diferentes de tudo que a gente conhece no Sistema Solar. É verdade. Lembra do Voyager 2? Aquela sonda guerreira que atravessou o Sistema Solar e nos mandou as primeiras imagens desses planetas. Ela revelou campos magnéticos super estranhos que desafiam tudo o que sabemos sobre como eles funcionam. Exatamente. A Voyager 2 nos mostrou que os campos magnéticos de Urano e Netuno são inclinados em relação aos seus eixos de rotação. Tipo, completamente fora do padrão. E tem mais. Eles parecem se originar em pontos bem longe do centro dos planetas. Diferente da Terra, por exemplo, onde o campo magnético se forma no núcleo. É de pira o cabeção, né? Totalmente. E aí que entra uma pesquisa recente, publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences, que tenta desvendar esse enigma. É verdade. O cientista planetário Burkhard Militzer, da Universidade da Califórnia, usou simulações de computadores super avançadas para tentar entender o que rola lá no interior desses planetas. E o que ele descobriu? O que ele descobriu é de explodir a cabeça. As simulações indicam que pode ter um oceano gigante, mas gigante mesmo, escondido sob as camadas atmosféricas de Urano e Netuno, oceano, tipo água líquida mesmo. Mas como isso seria possível com a temperatura congelante desses planetas? Aqui está a mágica da coisa. As condições extremas de pressão e temperatura nesses planetas criam um ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado aqui na Terra. Segundo o estudo, esses oceanos não seriam de água líquida, como a gente conhece, mas sim de água superiônica. Água. Entendeu? Superiônica é um estado da matéria, meio bizarro, que só acontece sob pressões absurdas. Tipo, milhões de vezes a pressão atmosférica da Terra. Nessa condição, a água fica meio que num estado intermediário, entre líquido e sólido. Imagina uma estrutura cristalina, como um gelo, mas com os átomos de oxigênio, presos, enquanto os íons de hidrogênio se movem livremente, tipo um líquido. É de fritar os neurônios. Nossa, e o que essa água superiônica tem a ver com os campos magnéticos? Aí que a coisa fica interessante. A água superiônica é um excelente condutor de eletricidade. E para você ter um campo magnético, precisa de correntes elétricas em movimento. Então a hipótese é que esses oceanos de água superiônica, em constante movimento, no interior dos planetas, gerariam as correntes elétricas responsáveis pelos campos magnéticos malucos. Vai, a voz detectou. Faz sentido, mas peraí. Se esses oceanos são tão grandes, como a gente não sabia deles antes? É que Urano e Netuno são planetas bem misteriosos. A gente só teve a oportunidade de observá-los de perto, uma única vez. Com a Voyager 2, as atmosferas deles são densas e compõem principalmente de hidrogênio e hélio, o que dificulta a observação das camadas mais internas. E a água superiônica não emite sinais, que a gente consegue detectar facilmente com os nossos instrumentos atuais. Entendi. Mas então, esses planetas que a gente achava que era só bola de gás congeladas, podem ter oceanos gigantescos escondidos lá dentro. Exatamente. E não só isso, esses oceanos podem ser a chave para desvendar os mistérios dos campos magnéticos deles. Essa história tá ficando cada vez mais interessante. Mas ainda tem muita coisa pra gente descobrir, né? Muita. A gente precisa de mais dados, mais observações, mais pesquisas para confirmar essa hipótese dos oceanos superiônicos. E quem sabe, até descobrir se existe alguma forma de vida nesses ambientes extremos. Mas quem diria que a gente ia encontrar tanta coisa estranha e fascinante em planetas tão distantes? E olha que a gente só arranhou a superfície nesse mergulho. De volta ao novo Geografia em Pauta. Na primeira parte, a gente mergulhou de cabeça nos mistérios de Urano e Netuno e descobrimos que esses gigantes gelados podem ter oceanos gigantescos de água superiônica escondidos sob suas atmosferas. É isso aí. E essa água superiônica que mais parece coisa de filme de ficção científica pode ser a chave para a gente entender aqueles campos magnéticos malucos que a Voyager 2 detectou. Exatamente. Mas vamos voltar um pouco e tentar visualizar como seria esse oceano. A gente tem que lembrar que as condições lá são completamente diferentes da Terra, a pressão é milhões de vezes maior do que a que a gente experimenta aqui e a temperatura também é extrema. A gente está falando de um ambiente realmente alienígena, mas me explica uma coisa, como essa água superiônica se comporta. Ela é líquida, sólida, gasosa. É uma ótima pergunta. Ela é meio que um estado intermediário entre líquido e sólido. Imagina um gelo com uma estrutura cristalina bem definida, mas com os átomos de hidrogênio se movendo livremente como se fosse um líquido. Caramba, que doideira! E como é que essa água superiônica se formaria nesses planetas? Aí que entra a composição de Urano e Netuno, eles são chamados de gigantes gelados, porque além de hidrogênio e hélio, que são os principais componentes de Júpiter e Saturno, eles também têm bastante água, metano e amônia, que a gente chama de gelos na astronomia. Ah, entendi.
Então, esses gelos sob a pressão absurda do interior dos planetas se transformam nessa água superiônica. Exatamente. E o mais legal é que essa água superiônica não fica parada. As simulações do Militzer indicam que ela se movimenta em camadas como se fossem correntes gigantescas dentro do planeta. E é aí que os campos magnéticos entram na história, né? Isso mesmo. Essa água superiônica em movimento gera correntes elétricas e essas correntes elétricas geram os campos magnéticos. Só que, como a gente viu, os campos magnéticos de Urano e Netuno são bem diferentes do da Terra, que é gerado pelo núcleo de ferro. A gente viu que eles são inclinados e parecem se originar em pontos bem longe do centro dos planetas. Mas por que essa diferença toda? A hipótese é que, como a água superiônica se movimenta em camadas, os campos magnéticos que ela gera também são mais complexos e bagunçados do que o campo magnético gerado por um núcleo sólido como o da Terra. Mas espera aí, se essa água superiônica é tão importante, será que ela poderia ter alguma relação com a possibilidade de vida nesses planetas? Olha, essa é uma pergunta que intriga os cientistas. A gente sabe que a água líquida é um ingrediente essencial para a vida, como a gente conhece, mas a água superiônica é tão diferente da água líquida que a gente nem sabe se ela poderia sustentar algum tipo de vida. A vida nesses oceanos superiônicos seria, no mínimo, bem exótica, né? Com certeza. A gente teria que repensar tudo o que a gente sabe sobre biologia para imaginar como a vida poderia existir num ambiente tão extremo. A pressão esmagaria qualquer ser vivo que a gente conhece. A temperatura é altíssima e a química da água superiônica é completamente diferente da água líquida. Mas quem sabe, né? A vida sempre dá um jeito de nos surpreender. Olha só, os extremófilos aqui na Terra viveram em condições que a gente achava impossíveis. Quem diria que a gente ia encontrar vida em vulcões no fundo do oceano, em lagos superácidos? Verdade. A vida é muito mais criativa do que a gente imagina, mas para a gente saber se existe alguma forma de vida nesses oceanos superiônicos, a gente precisa de mais dados, de mais pesquisas. E como a gente pode conseguir esses dados? Será que a gente conseguiria mandar uma sonda para lá? Olha, essa é a parte mais difícil. Urano e Netuno estão muito longe da Terra. A viagem levaria anos e construir uma sonda que resistisse às condições extremas desses planetas seria um desafio tecnológico gigantesco. Mas a NASA já está planejando uma missão para Urano que deve ser lançada em 2034. Caramba, 2034. É. Parece que vai demorar uma eternidade. Mas com certeza vai valer a pena esperar para desvendar os segredos desses gigantes gelados, né? Com certeza. Quem sabe o que a gente vai descobrir? Novos tipos de vida, novos elementos químicos, novas leis da física. As possibilidades são infinitas quando a gente se aventura no desconhecido. A gente já desvendou tantos mistérios sobre Urano e Netuno, né? Desde aqueles campos magnéticos super estranhos até a possibilidade de oceanos de água superiônica. É verdade. A cada descoberta surgem novas perguntas, novos desafios. A gente sabe que a Voyager 2, mesmo tendo sido revolucionária, só nos deu um gostinho do que esses gigantes gelados escondem. Para realmente desvendar esses mundos, a gente precisa de novas missões espaciais com tecnologias muito mais avançadas. E pelo que a gente viu na parte anterior, a NASA já está com um projeto ambicioso em vista, né? Uma missão para Urano em 2034. Me conta mais sobre isso. Essa missão, que ainda está em fase de planejamento, promete ser a mais completa já enviada para um gigante gelado. A ideia é que a sonda orbite Urano por vários anos coletando dados sobre a atmosfera, o campo magnético, os anéis e, claro, os possíveis oceanos de água superiônica. Nossa, vai ser um banquete de informações. Mas que tipo de tecnologias a gente precisa desenvolver para essa missão ser um sucesso? Olha, a lista é grande. A gente precisa de instrumentos super sensíveis para analisar a composição da atmosfera, radares para penetrar as nuvens e mapear a superfície do planeta, magnetômetros para estudar o campo magnético em detalhes. E para estudar os oceanos, será que a gente conseguiria mandar uma sonda subaquática até lá? Seria incrível, né? Mas é um desafio tecnológico gigantesco. A gente teria que construir uma sonda capaz de resistir à pressão esmagadora à temperatura altíssima e à química exótica da água superiônica. Sem falar que a gente ainda não sabe como transmitir dados de volta para a Terra de uma profundidade tão grande. Parece que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas me diz uma coisa, além da missão da NASA, tem mais algum projeto para estudar Urano e Netuno? Sim. A Agência Espacial Europeia também está planejando uma missão chamada Uranus Pathfinder, que deve ser lançada na década de 2030. E tem várias outras propostas sendo discutidas pela comunidade científica com ideias inovadoras para explorar esses planetas. Que legal! Então a gente pode esperar muitas novidades nos próximos anos. Com certeza. A exploração espacial está num momento super empolgante. As novas tecnologias, como a inteligência artificial e a robótica avançada, estão abrindo portas para a gente desvendar mistérios que antes pareciam impossíveis. E pensar que tudo isso começou com aquela sonda pioneira, a Voyager 2, que nos deu o primeiro vislumbre desses mundos distantes. Exatamente. A Voyager 2 foi uma verdadeira inspiração para gerações de cientistas entusiastas do espaço.
Ela nos mostrou que o universo é muito mais vasto e misterioso do que a gente imaginava e que sempre há novas descobertas esperando por nós. E é com essa mensagem de esperança e curiosidade que a gente encerra nosso mergulho profundo nos gigantes gelados Urano e Netuno. Mas a nossa jornada pelo conhecimento não termina aqui. Continuem explorando, questionando, se maravilhando com a beleza do universo. Afinal, como diria Carl Sagan, a aventura humana está apenas começando. É isso aí. Até a próxima, exploradores.